a gente quer conquistar na nossa vida, a gente precisa ter ambição e saber fazer. Ter ambição é aquela vontade, é o desejo, ai, como eu queria viajar no final do ano. Isso é ambição, é o seu desejo. Saber fazer é, o que eu preciso fazer para viajar no final do ano? Preciso guardar dinheiro? Preciso me organizar? Preciso aqui dar uma elaborada na minha agenda? Preciso dar uma apertada aqui para sobrar uma graninha para fazer essa viagem? Então, todo tipo de evolução é baseado nesses dois princípios, ter ambição e saber fazer. Então não adianta você apenas desejar, apenas você querer e não saber fazer. Falar em público é a mesma coisa. Eu admirava e gostava muito daquelas pessoas que falavam em público. Provavelmente você também admirava pessoas assim, que se comunicavam bem, que nossa, olha como ela fala bonito, ai meu Deus, eu tenho vergonha disso. E talvez você criou esse desejo, é por isso que você está aqui, de melhorar, de falar melhor em público também. Isso é a ambição, isso é o desejo, você quer fazer aquilo lá. Só que agora a gente entrou na parte de saber fazer, não adianta você ter a vontade e não saber como fazer aquilo lá. Deixa eu te contar a minha história rapidinho, qual que foi o meu start. Eu sempre tive vergonha de falar em público, sempre fui uma pessoa muito tímida, eu apresentava trabalho na escola, encostado na parede, com a cartolina aqui atrás do rosto, tremendo igual vara verde, eu sempre fui muito tímido. Tanto para falar em público, quanto para falar em poucas pessoas também. Então tinha poucos amigos, era difícil eu sair para algum lugar, puxar conversa com um estranho. Então, meu Deus do céu, era muito impossível fazer isso aí até os meus 16, 17 anos de idade. Mas isso vem lá da nossa infância, onde a gente é ensinado a não conversar com estranho, a não falar alto demais, a não chamar atenção. Então a gente é instruído, e não por mal, os nossos pais, professores fazem isso na melhor das intenções. Só que isso acaba gerando um bloqueio, faz com que a gente cresça achando que é errado falar com o estranho, achando que é feio você falar muito alto, achando que é esquisito você chamar atenção, mexer as mãos, todo mundo vai te olhar e a gente acaba entrando num mundinho todo fechado e todo tímido. E eu era uma dessas pessoas, provavelmente você se identifica com essa situação também. E essa dificuldade de falar em público ia me gerando algumas decepções, que eu perdia oportunidades de emprego por não saber me comunicar, de conhecer pessoas que às vezes eu tinha vontade de conversar, de fazer uma amizade diferente ali, ou de relacionar com uma pessoa e eu tinha vergonha de chegar na pessoa, de puxar conversa com ela, de falar alguma coisa ali, mesmo que fosse um assunto aleatório, muita vergonha, muito medo de ser julgado, muito medo do que a outra pessoa ia pensar sobre o meu jeito de se vestir, o meu jeito de falar, sobre a minha voz, sobre a minha comunicação, ou de falar alguma coisa errada e a pessoa dar risada na minha cara e eu passar aquela vergonha. Então, para não passar a vergonha, eu já me bloqueava e nem fazia nada, não tomava nenhum tipo de atitude. Eu sempre gostei da mágica. A arte do ilusionismo sempre me fascinou. Então, quando eu era criança, assistia os mágicos ali na televisão e eu tinha a ambição, o desejo de também ser mágico. Só que de nada adianta você ter ambição, você ter desejo e não ter a atitude, não saber fazer. Então eu queria ser mágico, mas como que eu ia ser um mágico, sendo que mágico precisa fazer tudo aquilo que eu tinha vergonha, que era falar em público, que era conversar com estranho, que era convencer as pessoas daquilo que eu estava fazendo, que era ter uma oratória impactante, que fizesse as pessoas se prenderem no que eu estava falando, no que eu estava fazendo. Então eram duas coisas bem antagônicas, bem distintas ali, que não tinha como se encaixar. Ou eu abandonava esse desejo, essa ambição de ser mágico, ia fazer uma outra coisa ali na minha zona de conforto, onde eu não precisasse conversar com ninguém, ficasse bem tranquilinho, para não passar vergonha, nem coisas desse tipo, que as pessoas não me julgassem tanto, não me notassem, ou eu aprenderia como fazer a técnica de oratória, de persuasão, para poder realizar aquela minha ambição, aquele meu desejo de ser mágico também. Entrei numa escola de circo com meus 17 anos de idade, um projeto social que tinha aqui na minha cidade, e comecei a aprender outras artes do circo também. Mágica eu já fazia desde criança, brincando ali de fazer mágica, né? Eu comigo mesmo, ou com algum amigo muito chegado ali, fazia os números de mágica, e depois eu fui aprendendo todas as outras artes do circo também, malabarismo, acrobacia, trapézio e também teatro. É aí que a chave começa a virar, porque no teatro você é colocado em prática. A vergonha e o medo de falar em público surgem porque a gente não pratica. Na escola a gente é ensinado a sentar, ficar em silêncio, ouvir e simplesmente replicar aquilo que a gente já ouviu. Você não é ensinado, e isso é um problema que tem o sistema de ensino nosso, infelizmente, não todos os lugares, mas em muitos lugares, onde o aluno não é estimulado a expor seus pontos de vista, a falar, a fazer debate, a defender o ponto de vista talvez contrário daquilo com que está sendo falado. Nós não somos estimulados, nós somos estimulados a senta, fica quieto, aprende e replica aquilo que você aprendeu.
Isso, quando chega no mundo adulto, se torna um problema, porque aí você chega numa empresa e as pessoas falam que você tem que sair da caixa, que você tem que pensar diferente, que você tem que expor seus pontos de vista. Tá, mas como que eu vou fazer isso se ninguém nunca me ensinou? Esse era o problema, então. Eu queria falar em público, mas ninguém tinha me ensinado. No teatro, eu comecei a destravar isso aí, porque no teatro você tem exercício de improvisação, você tem exercício que você precisa se comunicar com outras pessoas, você precisa olhar, você precisa ter uma postura, você precisa levantar o queixo, olhar para frente. É um treinamento muito bom para você começar a falar em público, porque aquilo vai te destravando. Comecei a aprender essas técnicas do teatro, eu comecei a colocar isso dentro da mágica. Então ia ali fazer uma apresentação numa escola, numa festinha de aniversário, eu já ia colocando em prática isso, de estar me comunicando com pessoas estranhas que eu nunca tinha conversado antes. Aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer faculdade de pedagogia, e na faculdade de pedagogia, no segundo ano, foi onde a chave virou completamente. Eu estava numa semana pedagógica, que é um evento que as faculdades fazem para você aprender coisas novas, né? Uma semana de palestras, treinamentos e tudo mais. E geralmente esses eventos são obrigatórios, você tem que estar ali naqueles eventos meio que obrigado, porque você tem que preencher um relatório depois, conta presença e tudo mais. E estava lotado, todos os alunos ali assistindo, porém, o palestrante que estava lá na frente, ele tinha muito conhecimento técnico, ele era muito inteligente, porém, na hora de se comunicar, de transmitir aquilo para nós, que éramos ainda simples acadêmicos, com uma linguagem ainda um pouco simples, não entendia muito aquele linguajar difícil, a gente não conseguia entender todo aquele conhecimento, porque ele falava de uma maneira que não atingia, é como se a comunicação dele estivesse aqui e nós estivéssemos aqui, e a gente não conseguia atingir, e ele não baixava o nível também para poder atingir a gente ali. É a mesma coisa de você querer falar sobre física quântica para uma criança de 8 anos que nem sabe o que é isso. Você tem que falar, dá para falar? Claro que dá, só que você tem que adaptar a sua comunicação para a linguagem dela. Isso não diminui você, que é o comunicador, não diminui você, que é o palestrante que está falando. Isso te mostra uma pessoa empática, que realmente está preocupado com o que a outra pessoa está entendendo, porque comunicação não é aquilo que eu falo, comunicação é o que a outra pessoa entende. Muito bem, e eu nessa palestra, assistindo aquilo lá, eu tinha vergonha de levantar ali e sair da palestra. Eu fiquei assistindo, só que eu fiquei pensando, falei, nossa, tudo que essa pessoa tá falando, esse cara tá falando aí, a gente já sabe. Então não é nada assim, né? Eu não tava falando nenhuma descoberta da roda, ele tava ensinando coisas ali que a gente já tinha estudado, tava vendo ali na faculdade. Porém, a forma com que ele estava falando era desinteressante. Ele não se movimentava muito no palco, a voz era num ritmo monótono, não tinha alterações de voz, como você colocar a sua voz, projetar, dicção, entonação, e ele não tinha isso, não tinha nenhum recurso audiovisual, não tinha nenhum outro recurso lúdico, não tinha nenhum outro recurso ali que você pode incrementar a sua comunicação, o que deixava aquela palestra chata. E você já deve ter participado de palestras e treinamentos assim também, que o conteúdo é muito bom, porém é apresentado de uma forma chata, então não gera interesse, não gera engajamento. E eu falei, caramba, e eu faço mágica, olha só, tô na escola de circo, tô no teatro, tudo que esse cara tá falando, eu já sei. Então eu poderia falar tudo que ele tá falando, só que eu poderia fazer ali, sei lá, jogar um malabares, fazer uma mágica, né, pra galera dar risada, contar uma piada pro pessoal se divertir, e foi ali, assistindo aquela palestra, digamos assim, chata, que me veio esse start de começar a fazer palestras usando recursos do ilusionismo, da mágica, do circo dentro das palestras. Parecia uma loucura, mas quando eu me formei eu coloquei isso em prática e eu criei uma palestra para professores. Como eu já estava formado em pedagogia, eu fiz uma palestra pedagógica para professores. E essa palestra teve uma aceitação muito boa, porque era uma palestra motivacional, mas ao mesmo tempo ela tinha conteúdo, porém não era chata. Tinha mágica, tinha brincadeiras, tinha dinâmica e a galera gostou muito. E a partir daí, um lugar foi divulgando para outro lugar, que foi divulgando para outra cidade, que foi divulgando aí para empresas. Então comecei a fazer palestras para empresas e hoje, atualmente, já estou aí há 15 anos fazendo isso, que surgiu de um desejo, de uma ambição, mas também do saber fazer. Eu tive que aprender no palco, tremendo, suando, passando vergonha, errando, como que falava em público. E foi aí que eu descobri que aquele menino, aquele adolescente que morria de medo de falar em público, que não tinha nenhum dom de falar em público e de se comunicar,
estava hoje num palco falando ali para centenas, milhares de pessoas, sem passar aquele nervosismo ruim. O frio na barriga existe, isso vai existir o tempo todo. E a partir do dia que eu não senti esse frio na barriga, eu perdi o sentido de fazer palestras, de fazer treinamentos, porque o gostoso de você andar numa montanha-russa é você sentir o frio na barriga. Se você não sentir, não faz sentido nenhum também. Falar em público dá esse friozinho na barriga até hoje. Porém, esse frio na barriga não me impede de subir num palco, o que antes impediria. Esse frio na barriga, ai não, eu tô com medo, olha só, eu tô tremendo aqui, minhas costas estão suando, eu tô esquecendo o que eu vou falar, não, eu não vou fazer isso. E aí você acaba se bloqueando. Por isso, falar em público não é um dom, é uma técnica e qualquer pessoa pode aprender. E quem está falando isso não é alguém que assistiu num filme, ou que viu num livro, ou que escutou alguém falando. É alguém que sabe exatamente o que você passou. Se eu conseguir, eu não sou melhor nem diferente de ninguém. Todas as pessoas que realmente querem, primeiro você tem que ter o desejo, tem que ter a ambição, você pode aprender também, você pode fazer isso. A única pessoa que ela não vai conseguir nunca falar em público e se comunicar bem é a pessoa que não quer. Pessoa que não quer, tá tudo bem. Ela não é obrigada a falar em público. O mundo exige que ela se comunique melhor. As empresas querem pessoas que cada vez se comuniquem melhor, que saibam se comunicar. O mundo social, o mundo digital também quer pessoas que saibam se comunicar. Mas talvez eu não quero ficar no meu canto. Aí não tem o que eu faça, você não vai aprender a falar em público porque você não quer. Mas se você tem o desejo, agora você sabe como fazer. Que existem técnicas para isso, que existem um processo para isso. Eu vou te explicar processos do teatro, de persuasão, de neurolinguística, de auto-hipnose, de sugestões para você, tirando esse peso da sua cabeça, de achar que falar em público é um bicho de 7 cabeças e que as pessoas que estão te assistindo querem te julgar, vão dar risada de você ou vão menosprezar o que você está fazendo, quando na verdade isso não acontece. As pessoas estão ali apenas para te ver, para te ouvir. E se você tem algo para oferecer, com certeza elas vão aproveitar. E se você pode deixar essa comunicação ainda mais interessante, você não precisa fazer mágica como eu faço para poder gerar interesse nas pessoas. A sua entonação de voz já gera o interesse. Olha só, por exemplo, eu não fiz nenhum número de mágica até agora e você provavelmente não vai ver eu fazendo mágicas durante o curso Comunicador de Impacto. Mas você vai ficar preso nas aulas pela forma com que a aula é explicada, pela entonação de voz, pela movimentação, pela gesticulação, pela história que é contada, pela organização das ideias. É isso que gera engajamento. Se você pode colocar um recurso, beleza. Se você não pode, você já tem o maior recurso, que é a comunicação. Então, isso é para te deixar mais tranquilo, mais tranquila de que o curso Comunicador de Impacto é para você, porque não é um dom específico de algumas pessoas. Qualquer pessoa que tem o desejo, a vontade de falar em público, ela pode falar em público, ela pode melhorar a sua comunicação, ela pode melhorar o seu engajamento com a sua equipe, ela pode se dar melhor numa entrevista de emprego, ela pode melhorar a sua comunicação social para melhorar os seus relacionamentos, as suas amizades também, o seu poder de comunicação para convencer as pessoas, seja para vender um produto, vender uma ideia, vender um serviço. Tudo isso a gente vai aprender aqui e você está no lugar certo.